Será que o marxismo pode ser uma ciência? Olhem, esta pergunta não é de agora, claro. Mas, nos anos 70 e 80, um grupo de pensadores pegou nesta questão e a resposta que deu, bem, mudou o debate para sempre. É exatamente sobre isso que vamos falar, sobre essa tentativa de reconstruir o marxismo numa base científica super rigorosa e, claro, sobre toda a controvérsia que isso gerou. E o ponto de partida é este, uma citação bem provocadora de George Lukács, lá de 1919. O que ele diz é fundamental. Ser um marxista ortodoxo não é acreditar piamente em cada tese de Marx, não é tratar os livros como algo sagrado. A ortodoxia, para Lukács, está toda no método. E guardem bem esta ideia, a distinção entre tese e método, porque é precisamente aqui que vai nascer o campo de batalha de todo este debate. E pronto, a ideia de Lukács abre a porta para o conflito central da nossa história. É mesmo um choque de visões. De um lado temos um marxismo mais tradicional que diz a nossa força está precisamente no nosso método único, a dialética. Mas do outro surge uma nova corrente, o marxismo analítico, que olha para esse mesmo método e diz não, esse método é o nosso maior problema, é o que nos impede de ser uma ciência a sério. Ok, então como é que vamos explorar este debate fascinante? O nosso roteiro tem 5 partes. Primeiro, vamos a fundo na questão, afinal, o que define o marxismo, a tese ou o método? Depois, vamos mergulhar naquilo que foi a grande crítica dos marxistas analíticos, a chamada explicação funcional. E, claro, vamos ver a defesa que foi feita a essa ideia. A seguir, espreitamos a caixa de ferramentas que eles propuseram como alternativa. E, no fim, voltamos à pergunta inicial. Com tudo isto, o marxismo pode ser considerado uma ciência social? Vamos então à primeira parte. O marxismo, tese ou método? É aqui que se estabelece a base de todo o desacordo, a raiz do problema. E agora à segunda parte. Vamos diretos ao coração da crítica feita pelos marxistas analíticos, a tal da explicação funcional. Ok, antes de mais, o que é isso de explicação funcional? Bem, de forma simples, é quando explicamos um fenómeno não pelas suas causas, mas pelas suas consequências benéficas para alguém. Imaginem, em vez de se procurar como uma certa lei foi aprovada, diz simplesmente que a lei existe porque beneficia a classe capitalista. A explicação está no efeito, não na causa. E o que o filósofo John Elster fez, e que é genial, foi desmontar a lógica por trás disto. Ele mostra o passo a passo. Primeiro, observa-se que X causa Y. Segundo, nota-se que Y é bom para um grupo Z. Terceiro, percebe-se que ninguém teve a intenção de criar Y. E no fim, conclui-se que X existe para beneficiar Z. É um salto lógico que, para Elster, é problemático. Então, qual é o primeiro grande problema segundo Elster? É uma falha lógica básica. Uma causa tem de vir antes do seu efeito. Não se pode explicar um evento com base em algo que só acontece depois dele. É como ele diz, um disparate lógico. Seria como dizer que a chuva de ontem caiu por causa da flor que abriu hoje. Não faz sentido. A segunda crítica é a da caixa preta. Ok, dizer que uma política de Estado beneficia a classe capitalista pode até ser verdade, mas como é que isso acontece? Onde estão os mecanismos? Quem falou com quem? Que decisões foram tomadas? A explicação funcional salta por cima de tudo isto, deixa um vazio, uma caixa preta, no lugar da explicação real. E chegamos ao terceiro ponto que talvez seja o mais demolidor. A explicação funcional assume que existe um loop de feedback, ou seja, assume que os benefícios para o grupo Z, de alguma forma, garantem que X continua a existir. Mas este loop é apenas postulado. É uma suposição. Nunca é provado. É quase um ato de fé dizer que isto acontece, em vez de o demonstrar com provas. Mas claro, esta crítica não ficou sem resposta. E aqui entramos na terceira parte, a defesa da explicação funcional, liderada por outro grande pensador, G.A. Cohen. A resposta de Cohen é muito inteligente. Ele muda o foco do debate. Ele diz, esperem aí, o objetivo não é explicar a origem de um evento único e isolado. O objetivo é encontrar padrões, regularidades históricas fortes. Se conseguirmos mostrar, com dados, que sempre que uma instituição X é necessária para um grupo Y, essa instituição X aparece, bem, isso não é um acidente. Isso é uma lei de consequência, uma regularidade poderosa que precisa de ser levada a sério. E aqui vemos a diferença de forma muito clara. Para Cohen, o problema não é a explicação funcional em si, é o seu uso preguiçoso. Uma coisa é fazer o trabalho de casa, recolher provas, mostrar empiricamente que existe uma regularidade forte. Outra coisa, completamente diferente, é olhar para uma política, assumir que ela serve uma função e declarar o caso encerrado. Isso é má ciência. Então, onde é que isto nos deixa?
Talvez o melhor seja pensar na análise funcional não como resposta final, mas como o ponto de partida. É uma ferramenta para identificar fenómenos sociais importantes que, como se costuma dizer, pedem uma explicação. Funciona como um sinalizador que diz aos cientistas sociais: olhem para aqui, há algo importante a acontecer, agora vou investigar como é que acontece. Ok, entramos na quarta parte. Se a análise funcional só nos mostra o que precisa ser explicado, mas não como, então que ferramentas usamos para encontrar esse como? Vamos espreitar a caixa de ferramentas proposta pelo marxismo analítico. E um ótimo exemplo do que faltava é o famoso problema da ação coletiva. Pensem nisto. Só porque toda a gente numa classe social tem um interesse em comum, isso não garante que vão agir em conjunto. Cada um pode pensar, deixa os outros fazerem um esforço. Então, como é que surgem sindicatos, greves ou até revoluções? É preciso explicar um mecanismo que leva indivíduos a cooperarem. E para encontrar esses mecanismos, os marxistas analíticos fizeram algo que na altura foi bastante controverso. Foram buscar ferramentas a áreas que o marxismo tradicional via com desconfiança, como a economia neoclássica e a sociologia dominante. O objetivo era encontrar os chamados microfundamentos, ou seja, explicar os grandes fenómenos sociais a partir das ações individuais. A primeira ferramenta chama-se individualismo metodológico. A ideia é simples. Para explicar um fenómeno social, temos de, em última análise, voltar às ações dos indivíduos. Não é a classe que age ou o Estado que decide. São pessoas com as suas crenças, desejos e restrições que agem. As explicações têm de começar aí. A segunda ferramenta é a teoria da escolha racional. Ela propõe que a ação humana pode ser entendida através de dois filtros. O primeiro é o filtro objetivo. As nossas opções são sempre limitadas pela realidade, por restrições económicas, físicas, etc. Depois vem o filtro subjetivo. Dentro do leque de opções possíveis, cada pessoa escolhe aquela que acredita ser a melhor para atingir os seus objetivos. É um modelo de como as decisões são tomadas. E por fim, a teoria dos jogos. Esta é super útil para analisar situações em que o resultado da minha decisão depende da decisão de outra pessoa. E o que ela nos mostra é que nem tudo é um conflito de soma zero, onde para um ganhar o outro tem de perder. Muitas vezes estamos em jogos de soma variável. Pensem na relação entre trabalho e capital. Em vez de lutarem por fatias de um bolo fixo, podem cooperar para fazer o bolo crescer e assim ambos podem ficar a ganhar. E com isto, chegamos à nossa última parte. Marxismo como ciência social. Depois de toda esta discussão, o que é que podemos concluir? Vamos tentar sintetizar o debate e ver o que fica. No fim de contas, o que é que vale a pena guardar desta crítica analítica? Acho que são 3 ideias-chave. Primeiro, abandonar explicações fáceis que usam as consequências para explicar as causas. Segundo, não assumir que a economia determina tudo. É preciso provar essa primazia caso a caso, com dados. E terceiro, e talvez o mais importante, não basta dizer que as classes agem. É preciso explicar como os indivíduos superam os seus dilemas e conseguem agir em conjunto. É uma exigência de rigor. Contudo, houve quem alertasse para um perigo. O perigo de, nesta busca por pureza metodológica, se deitar fora o bebé com a água do banho. Ao focarmos-os exclusivamente em modelos de escolha racional e teoria dos jogos, corremos o risco de ignorar o contexto histórico, cultural e psicológico que molda as nossas escolhas. A crítica é que uma obsessão com microfundamentos pode levar a uma visão muito redutora da realidade social. E isto deixa-nos com uma pergunta final, que é bastante provocadora e que fica no ar. Para se tornar mais rigoroso, mais científico, ao focar-se nos detalhes, nos indivíduos, nas escolhas racionais, não arrisca o marxismo perder precisamente aquilo que o tornou tão poderoso? Ou seja, a sua capacidade de pensar em grande, de analisar as grandes marés da história e da mudança social? Será esta uma troca que vale a pena? É uma questão que até hoje continua em aberto.